Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Tá funcionando. glória a Deus. É. Você mandou o convite para o pastor Dionei? Não. Então mande agora então. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E né? Pastor Dionei Vieira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, amados irmãos. Pastor Dionei, o senhor Boa tá noite, bom, meu meu irmão. pastor? Tudo bem, graças Como é a que o senhor Deus. E está? você? Tudo bem, você está me Eu ouvindo estou bem, bem? graças a Deus, pastor. Meu Quero som tá louvar a bom? Deus pela sua vida, pastor. Ah, imagina. Suas ordens sempre. É um prazer e um privilégio para mim. Glória a Deus. Pastor, deixa nós nos apresentarmos aqui. Pastor Adriano, da Comunidade Evangélica Água Viva de Londrina, pastor, Paraná. O senhor está aí em Florianópolis, Ótimo. pastor? Eu estou em Florianópolis, da Igreja Palavra Viva, aqui em Glória a Floripa. Amém, pastor. Já ouvi falar bem, muito bem desse ministério de vocês aí, viu, pastor? Ah, que O bom, que qual bom. sigo vocês aí e sou muito grato a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aí, pastor, agora trocando umas palavras aí, não é verdade? Graças à E, tecnologia, pastor, né? Que bom. que bom, isso é bom demais, meu pastor. Pastor, Diga. seja bem-vindo à nossa live aqui nessa noite, é um prazer tê-lo aqui imensamente. E nós estamos aqui com o intuito, pastor, de trazer sempre um aprendizado para o povo de Deus, né? E esse Ok. aprendizado hoje, nós já estamos na semana, já se comemorou a Páscoa judaica, né, pastor? Isso. E agora nós estamos a comemorar a Páscoa cristã. E hoje nós estamos nesse meio termo, pastor, para aprender um pouco. Hoje nós comemoramos, temos que comemorar, porque nós vemos nos dias de hoje as pessoas deixando um pouco essa realidade espiritual, sabe, pastor? Então nós queremos Sei trazer um isso. pouquinho de contexto, desde o original, pastor, pelo momento que ela passou, que ela ficou um tempo sem comemorar, e logo após agora Cristo, a nossa Páscoa, como disse Pedro Luiz, nós queremos trazer um pouquinho dessa realidade aí, pastor. E nós estamos aí com o maior coração aberto para falar um pouquinho disso aí nessa noite. Pastor, fica na liberdade de falar um pouquinho agora aí. Vamos lá, então. Primeiro o som. Só para saber se o som tá bom, tá numa altura boa. Se não tem que falar Ótimo. mais forte. Tá ótimo? Então tá Tá bom. ótimo, para mim tá ótimo, pastor. Perfeito. Então, vamos lá. Nós tivemos, dia 27 agora, né? De sábado para domingo, a Páscoa Sim, Judaica. A Páscoa sim, Judaica, ela acontece no mês de Nissan. Tá lá em Êxodo 12. Se você lê Êxodo 12, Êxodo sim, 12 faz toda a questão de como a Páscoa deve ser celebrada, né? E aí ele sim, comenta lá pastor. que no dia 10 do mês de Nissan, você tem que separar o cordeiro. Esse cordeiro vai ficar com a família até o dia 14. E aí no dia 14, no crepúsculo da tarde, eles tinham que pegar esse cordeiro, né? E ele ia ser imolado. O sangue desse cordeiro, inclusive, no Egito, né? Foi colocado nos umbrais da porta, né? Das Sim, famílias. Cada cordeiro desse podia atender uma família, ou até mais de uma família, depende do tamanho das pessoas, porque a instrução é que você comesse o cordeiro, que não sobrasse nada, né? E aí tem essa refeição de Páscoa que é feita no dia 15 à noite, né? o pastor, Diga. posso ir interagindo? Claro. A ação, a ação do cordeiro, a ação de... Então, sem o cordeiro, eles não poderiam sair do Egito. Sem o cordeiro não tem como sair do Egito. Existe, na verdade, o seguinte. Se você ler 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que tudo o que aconteceu com o povo de Israel são sombras, são tipos que servem como exemplo para nós. Sim, Então, o que você tem nessa história de Israel? Você tem um povo que Deus chama de filho, inclusive, né? Lá em Deuteronômio 4, ele já chama de filho. Esse povo está refém do Egito, né? E como refém do Egito eles estão escravos, foram reduzidos à escravidão lá no Egito. E agora eles precisam ser retirados de lá. Mas o Egito está oprimindo eles. O Egito tem um poder sobre eles. Então precisa de uma ação sobrenatural para que eles possam ser libertos, né? E lembra o seguinte, tudo que acontece lá atrás vale para nós hoje. Por quê? Porque nós também estávamos o quê? Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos no nosso Egito, entre aspas, ou seja, no mundo, opa, debaixo da sim, opressão do pecado, né? sim, Então, e essa opressão do pecado, ele nos tira a paz, né? Ele nos
nos coloca numa situação onde nós não podemos usufruir daquilo que Deus quer nos proporcionar. Então nós temos essa mesma situação com o Egito. Assim como o Egito foi escravo, né, reduzido à escravidão e oprimido lá no Egito, Israel oprimido no Egito, nós, né, estávamos oprimidos pelo mundo, né, e pelo pecado, debaixo do pecado em vários aspectos. Então, o que acontece? Para que esse povo fosse liberto do Egito, o que Deus faz? Você tem todas aquelas questões das pragas, né, que também tem uma série de exemplos aí para nós, mas o que leva ao ápice da libertação é a última praga, que é a morte dos primogênitos, do qual Deus dá uma instrução para o povo. Olha, para vocês não incorrerem na mesma praga que eu vou mandar sobre os egípcios, vocês vão pegar um cordeiro, esse cordeiro vai ser imolado, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, colocar nos umbrais das portas, né? E aí todas as famílias se reúnem, comem esse cordeiro, né? Dá uma série de instruções lá, e aí esse sangue do cordeiro nos umbrais das portas é que vai, digamos assim, livrá-los do anjo da morte que vai ser mandado sobre o Egito, né? Por isso o nome Pessa, né, em hebraico, que está relacionado ao que passar por cima. Então é como se ele chegasse naquelas casas onde tem o sangue, ele olha o sangue, ele passa por cima. Naquela casa ele não entra, ou seja, aquela casa, o sangue, de certa forma, simboliza o quê? Simboliza que eles estão cobertos, que há uma cobertura sobre eles, né? E que esse anjo não tem o poder para poder entrar nessa casa e tirar a vida do primogênito lá, né? Então, tem todo esse simbolismo. Muito bem. Deixa eu ir um pouquinho mais para trás, já que a gente está falando da Páscoa. Vai. Pode ir, pastor. Você precisa entender o seguinte, quando Deus cria o homem, né, Deus já sabe que o homem vai pecar. Inclusive, quando Deus vai criar o universo, Deus já sabe que vai ter um problema com os seres que ele vai criar. E ele precisa resolver esse problema. Ele precisa resolver o problema. Então, o que acontece? Quando você... Imagina o seguinte, Deus é um ser perfeito. Ele é o único ser perfeito. Por ser perfeito, ele tem uma série de atributos que só ele tem, né? No momento que Deus decide criar seres dentro desse universo, ele tem um problema, simbolicamente falando, né? Porque Deus não tem problemas, Deus é a solução, mas do nosso jeitinho de falar, uma figura de linguagem. Figura de linguagem. O problema é o seguinte, o problema é que todo ser criado, não importa se ele é um anjo, arcanjo, querubim, serafim, não importa como ele foi criado, o fato de ter sido criado já denota que ele não pode ser perfeito como Deus é perfeito. Ele pode ser... Isso é importante. Ele pode ser criado perfeito, como Adão foi criado perfeito, como o querubim ungido de Ezequiel 28 também foi criado perfeito, porque o texto diz, perfeito eras quando foste criado. Por quê? Porque Deus cria segundo a imagem dele. Ele é perfeito? Eu vou criar um ser perfeito. Só que tem um problema. Todo esse ser criado, porque é limitado, né? Nós somos limitados, Deus é ilimitado, e há uma limitação de conhecimento também em nós, significa o seguinte, que nós podemos fazer escolhas erradas. Opa! E se eu posso fazer as erradas, nós chamamos isso de pecado. É um erro, é um pecado. Então, os seres podem pecar? Podem. Os anjos, inclusive, também. É só você ler 2 Pedro 2,4 sobre os anjos que pecaram. Sim. Né? Assim como Adão e Eva pecaram. Né? Num ambiente perfeito, mesmo assim pecaram. Por quê? Porque escolheram mal. Fizeram uma má escolha. Muito bem. O objetivo de Deus, quando cria o universo, é se relacionar com as criaturas que ele vai criar. Né? Relacionamento. Deus quer uma família. E família requer o quê? Família requer uma junção de sentimentos. Família fala de amor, fala de relacionamento. Então, o que acontece? A todos os seres que ele vai criar, ele vai dar, né, esses seres como anjos, arcanjos, querubins, serafins e nós, os homens, ele vai dar o quê? A oportunidade de escolher. Ele não vai criar robô, porque robô não se relaciona. Robô é programado. Por isso que o robô não erra, né? A não ser que o programa seja errado. Né? Mas o robô, só que ele não se relaciona, não há sentimento, não há uma escolha. Então Deus faz o quê? Deus cria aí os seres, como os anjos e como os homens, e dá uma oportunidade de escolha para eles. Só que Deus já sabe que eles vão escolher errado. Em algum momento vai ter um problema de uma escolha errada. E o problema da escolha errada é o seguinte: Deus tem dois atributos
E Sim. quando acontece um erro, esses atributos vão entrar em choque. Por exemplo, Deus é misericórdia. Explica isso aí, pastor, explica. Vamos lá. Ó. Deus é misericordioso, certo? E Deus é santo, é justo, certo? Amém. Deu uma travada aí. Muito bem. O que acontece com a misericórdia de Deus quando eu erro, por exemplo, quando eu peco? O que a misericórdia quer fazer? De alcançar. De perdoar. Oi? Perdoar. A misericórdia, ela tem por definição o quê? Perdoar. Não vou dar o que você merece. Você merecia outra coisa, mas eu não vou te dar o que você merece. Eu vou te perdoar. Né? Então a misericórdia tem essa característica. E outra, tem o atributo da justiça. Mas o que a justiça quer quando eu erro? Juízo. Juízo. Tem que pagar o preço. E qual é o preço do pecado? A morte. Então, a morte. O salário do pecado é a morte. Exato. E aí você tem um conflito. Você tem um atributo de Deus, que é a misericórdia, querendo perdoar, e o outro atributo de Deus, que é a justiça, querendo condenar. E aí eu tenho um choque entre os dois atributos. Eu tenho um problema. Isso, pastor? Então o que acontece? Não dá para criar um universo só com misericórdia. Porque se eu criar um universo só com misericórdia, o mal toma conta. Né? O mal toma conta completamente. Se eu criar um universo só com justiça, não sobra ninguém. Vai estar vazio. Meu Deus! Sim. Então, o que Deus vai fazer para resolver o problema? Ele vai equilibrar os dois, mas tem um segredinho aqui. O segredo, Tiago resume o segredo, que eu gosto muito do Tiago, ele faz um resumo. Deus fala assim, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então o que ele vai fazer? Uou! Ele vai criar um plano, antes de criar o universo, ele vai criar um plano para que a misericórdia, lembra as duas forças? Quando a misericórdia e o juízo começarem, né, a entrarem em certo conflito, ele vai trabalhar um plano de tal maneira que no final a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Ou seja, vai ter tanto uma justiça satisfeita, mas de forma tal que a misericórdia prevaleceu e a vida continua. Há uma vida que vai continuar, vai prevalecer. E aí isso explica o texto que você vai ver, o texto em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, está em Apocalipse 7:17, se não me engano. Né? Não, desculpa, Apocalipse 13:8. 13:8, que fala isso. E você tem também o texto de 1 Pedro 1, do 18 ao 20, quando Pedro fala assim, olha, o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Então o que você tem aí? Você já tem um cordeiro pascal antes da criação do mundo já definido. Já tem o cordeiro. E esse cordeiro, inclusive, já está morto. Essa é a parte curiosa. Então, a lógica é que Deus já preparou a Páscoa antes de fazer o mundo. A Páscoa já foi feita antes. O cordeiro já estava antes. E Deus é tão fantástico nesse plano. Lembra que a gente falou sobre o padrão do cordeiro pascal lá de Êxodo 12, né? O padrão do cordeiro pascal fala assim, no dia 10 você escolhe o cordeiro, aí você fica com o cordeiro dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. No dia 14, quando for o crepúsculo da tarde, o que é crepúsculo da tarde? O pôr do sol, próximo do pôr do sol. Aí fala assim, quando chegar no crepúsculo da tarde, próximo do pôr do sol, ou seja, no calendário judaico, na cultura judaica, a viração do dia não é como o nosso. O nosso vira o dia à meia-noite. No calendário judaico, a viração do dia é quando o sol se põe. Ok? Sim. Então, quando ele fala assim, você vai pegar o cordeiro no dia 14 e você vai sacrificar ele, né, imolar ele no crepúsculo da tarde, você vai dizer o seguinte, na viração do dia, quando virar para o dia 15, o cordeiro está morto, e aí no dia 15 à noite, vocês vão comer esse cordeiro. Então, esse é o processo, esse é o padrão, né? Então, o cordeiro fica 1, 2, 3, 4 dias esperando para morrer. Esperando para morrer. Por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, existe uma forma de você interpretar a criação em 7 dias, né? Usando, por exemplo, o Salmo 90, versículo 4, que diz assim, pois para ti um dia é como 1000 anos.
ou com uma viração da noite, né? Ou com a vigília da noite. Aham. E Pedro depois fala a mesma coisa, ele ressalta isso. Ó, lembra, gente? Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos. Né? Muito bem. E aí, você pode interpretar a criação, como cada dia da criação, como um milênio da história humana. Então, se eu pego a cronologia bíblica, desde lá do Gênesis de Adão, da queda, e eu começo a fazer o quê? Um levantamento cronológico da história humana segundo a Bíblia, você vai descobrir o seguinte, que de Adão até Abraão, você tem mais ou menos 2000 anos. Mais ou menos Sim. 2000 anos. Né? 2000 anos, se cada dia é 1000 anos, então eu tenho 2 dias. Então, de Adão até Abraão, 2 dias se passaram, segundo a perspectiva Meu divina. Deus. Aí, Sim. de Abraão até Cristo, eu tenho mais ou menos, novamente, 2000 anos. Ou seja, mais 2 dias. Mais Aí 2 dias. Cristo encarna, né? E ele vai fazer todo o seu ministério. E aí, a cruz é o ápice desse processo, né? Que leva à ressurreição depois. Se você começar a analisar a cronologia bíblica segundo o Kairos de Deus, vai descobrir o seguinte. Passaram-se, desde a criação, desde Adão, 2 dias até Abraão, e está no finalzinho do 4º dia, quando Jesus encarna. Jesus encarna e ele vai para a cruz. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele está desde o dia 0 esperando. Qual é o dia 0? O dia 0 é antes da criação. Lembra? Que nem o dia 10. Você escolhe o Cordeiro dia 10. O dia 10 é como se fosse antes da criação, simbolicamente falando. Aí tem que esperar o dia 11, 12, 13, 14, 4 dias. Jesus, o que acontece? Ele é o Cordeiro já conhecido antes da criação. Começa a criação, começa a contagem. 1º milênio, 2º milênio, 3º milênio, 4º milênio. Opa, tá chegando o finalzinho do 4º milênio. Tá na hora de ele encarnar. Ele vai lá, encarna, faz o seu ministério. Para quê? Para que na cruz, Jesus não vai morrer só no dia da Páscoa da cruz. Ele vai cumprir só a festa do Cordeiro Pascal no dia da Páscoa. Jesus está cumprindo o padrão do Cordeiro Pascal na história humana, segundo o que Deus desenhou dos 7 dias da criação. Ou seja, ele não morre só no dia da Páscoa. Ele morre dentro do Kairos de Deus, exatamente na viração do 4º para o 5º milênio. É fantástico o que acontece. Essa foi linda. Essa eu nunca tinha ouvido falar, pastor. Do 4 dias, que verdadeiramente já li que 4 dias tinha que ficar com o cordeiro, mas essa agora foi cereja do bolo. É fantástico, porque lembra, depois do 4º dia vem o 5º e o 6º. Sim. Nós hoje, quanto tempo faz que a cruz aconteceu mais ou menos? Se a cruz foi por volta do ano 30, né, depois de Cristo, então quando que vai dar 2 dias? Por volta de 2030. Nós estamos muito perto de acabar os outros 2 dias que leva para o 6º milênio, que é a viração para o 7º e último dia. Não é à toa que a gente vê, né, o padrão do Cordeiro Pascal mostra toda a questão escatológica, inclusive. O que a gente está vendo dos sinais da volta de Cristo, e eles estão se intensificando, por quê? Porque está chegando, está finalizando esse prazo. Quando vai ser? Eu não sei. Né? Porque ninguém sabe, inclusive, por causa de questões de calendário, quando a cruz realmente aconteceu. Mas ela aconteceu. Se foi no ano 26, como alguns dizem, se foi no ano 30, se foi no ano 33, nós não sabemos. O fato é que está chegando perto. Né? Sim. O fato é que está chegando perto. E está chegando perto, os sinais estão se intensificando. Por quê? Porque está chegando a viração do 7º, do ano de descanso, do dia de descanso, do milênio, do reino milenar. Por isso que a volta de Cristo está se aproximando. Né? E é interessante, o padrão do Cordeiro Pascal nessa questão é fantástico, né? Quando você analisa, porque Jesus cumpre isso na história de forma maravilhosa. Maravilhosa. E tem uma outra questão sobre o Cordeiro Pascal, né? Aproveitando a cultura judaica, isso que você acabou de falar, nessa questão do exemplo, né? A gente estava conversando de 1 Coríntios 10, que Paulo diz tudo que aconteceu com Israel é um exemplo. Se a gente pegar lá, Paulo vai dizer o seguinte, ó, Israel estava no Egito. Aí Israel vai sair do Egito, depois o pessoal pode ler 1 Coríntios 10, os primeiros versículos, você vai ver um pouquinho dessa história lá. Aí ele fala assim, Israel está no Egito oprimido pelo pecado. Aí Israel, né, ele vai sair do Egito, ser liberto do Egito, por meio
de todo o processo relacionado ao cordeiro pascal que foi imolado lá em Israel. Que é um cordeiro que foi escolhido lá, né? E cada família colocou o sangue nos umbrais da porta. Então, o sangue nos umbrais da porta simboliza o quê? O início da libertação de Israel. Estão sendo libertos do Egito. Aí, libertos do Egito, o que acontece? Eles saem em caravana e chegam diante do mar Mediterrâneo. Desculpa, o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho não tem como atravessar. Os egípcios começam a correr atrás deles. Aí a nuvem se coloca entre o povo e o exército egípcio. E Deus fala assim, olha, Moisés, o que você está orando para mim? Vai lá, bota o teu cajado e abre o mar. E aí Deus vai e abre o mar. Né? E aí, ô pastor, oi, diga. Essa é uma figura de linguagem, mas uma simbologia que o Mar Vermelho, é um nome, né? Mar Vermelho, mas quando abre, seria assim, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Vamos trazer assim uma... Nada na Bíblia é por acaso. Nada é por acaso. Meu Deus! Porque Paulo vai usar essa figura dizendo assim, eles não passaram pelo mar? E não tinha no mar uma coluna à esquerda de água e uma coluna à direita de água? E em cima deles não tinha uma nuvem? Então, eles foram batizados no mar. É o símbolo do batismo. 1 Coríntios confirma isso. Sim, ele fala isso. Eles foram todo o povo foi batizado no mar. Ou seja, passaram pelo mar vermelho, batizados lá. Aí ele fala assim, e não foram, depois de batizados no mar, não foram eles comer do maná, que é o pão do céu? E todos comeram do maná? Então, todos comem do mesmo maná que recebem. Todos comem do maná. E ele fala assim, e não bebem todos da mesma água? Porque essa água vem da rocha. E Paulo fala uma coisa curiosa. E essa rocha é Cristo. Ele já dá a dica. A rocha é Cristo. Então o que acontece? Ó, o povo sai do Egito por meio do sangue do Cordeiro Pascal, passa pelo mar onde são batizados, né, porque tem água de todo lado, chegam no deserto, eles são o quê? Eles começam a comer do maná, de uma mesma fonte, que é o pão do céu, e aí bebem de uma única fonte, que é a água que vem da rocha, que é Cristo, simbolicamente, como diz Paulo. Depois vão todo o povo receber a lei. Vai receber a lei no Monte Sinai. E olha o que acontece conosco. E aí depois eles vão peregrinar. Vão peregrinar 40 anos no deserto até entrar na Terra Prometida. E na Terra Prometida é Josué quem vai liderar eles para a Terra Prometida, certo? Muito bem, guarda isso aí. Agora vamos usar o que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 10. Ele fala assim, tudo o que aconteceu com Israel é exemplo para nós. Então tá bom. Se Israel estava preso no Egito, eu estava preso no Egito. Porque eu também estava no meu Egito, né? Debaixo da opressão do pecado. Beleza. Quem me tirou da opressão do pecado? No momento em que eu faço o que Romanos 10, 9 e 10 diz, né? Se com a boca confessares e com o coração creres, né? Eu confesso com a boca que Jesus é Senhor e com o coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, eu confesso que Jesus é Senhor e Ele foi o meu Cordeiro Pascal que me traz a liberdade do meu Egito. Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Então, o que acontece? Eu agora estou saindo do mundo, né, do meu Egito, por causa do sangue de Cristo, que é o meu Cordeiro Pascal. O que acontece depois que você nasce de novo? Que você, né, foi liberto pelo sangue de Cristo? Você passa pelo próximo passo. Qual é o próximo passo que é indicado nas Escrituras? O batismo. Você vai se batizar. Como é que é o batismo? Você vai para a água, filho. Que nem o povo no deserto. Você vai ficar debaixo da água, de alguma forma. E aí o que acontece? Lá na água, você está sendo batizado da mesma forma como foi o povo lá atrás, simbolicamente, agora batizado em Cristo, por meio da morte de Cristo. Morte e ressurreição. Porque simboliza o velho homem que morreu e o novo homem que está nascendo. Né? Porque agora você se tornou filho de Deus. Lembra? O povo lá também é chamado de filho. Tanto que Deus fala para Faraó, liberta o meu primogênito, o meu filho Israel. Ele já está chamando de filho o povo. Me diz o que o povo fez para merecer ser chamado de filho de Deus? Nada. Nada. Se você ler Deuteronômio 9 e você ler Deuteronômio 7, no Deuteronômio 9, Deus vai falar assim, olha Israel, vocês não têm justiça. Não há justiça em vocês. Muito pelo contrário, vocês são povo de dura cerviz.
Vocês não são povo justo entre os povos. Inclusive, você nem é o maior povo, você é o menor dos povos. Eu te escolhi, não porque você tinha justiça, porque você não tinha, não porque você era o maior dos povos, porque você não era. Eu te escolhi porque eu te amei. E eu tenho uma aliança com os teus pais. Né? Então, por amor e por respeito e pela promessa que eu fiz aos teus pais, eu escolhi você. Ou seja, quando Deus nos escolhe e nós não merecemos, o que nós chamamos isso hoje? Graça. Isso é graça. O povo de Israel não foi eleito por causa da justiça ou por causa da lei. O povo de Israel foi eleito por causa da graça de Deus. Sempre foi graça. Nunca foi a lei nesse sentido. Porque o próprio Deus dá testemunho que eles não têm justiça para isso. Ou seja, a eleição deles é ato gracioso de Deus. Simplesmente isso. Assim somos nós, né, pastor? E assim somos nós. Nós não merecíamos. Na verdade, se fossem dar o que nós merecêssemos, morreríamos todos. Essa é a verdade. Se a justiça vem primeiro do que a misericórdia, acabou. Então a misericórdia sempre vai vir primeiro do que a justiça. O padrão de Deus é sempre apresentar primeiro a misericórdia. Sempre. Aleluia. Isso está lá em Jeremias 9, 23, 24. Lembra? O texto fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. E aí ele dá a dica. Em saber e conhecer que sou Deus. E aí ele vai dar um padrão. E ele diz assim: e faço. A ordem aqui é tudo. Ele fala assim: e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam. Olha a ordem. Primeiro, misericórdia. Primeiro Deus apresenta com misericórdia. Depois, se você continuamente rejeitar a misericórdia que te é oferecida, você vai conhecer o juízo. E o juízo vai estabelecer justiça. Olha o padrão de Jesus. Jesus vem na sua primeira vinda trazer o quê? Misericórdia, graça. Misericórdia. Ele cumpre o padrão. Aí ele dá um doc. Ele vai cumprir o padrão do antigo, então. Ele vai cumprir o padrão que Deus mesmo coloca. Então, primeiro ele vem trazer a misericórdia, a graça. E aí depois ele fala assim, ó, mas na minha próxima vinda, eu vou trazer juízo. Juízo. Por isso que ele vem como leão. E aí ele vai fazer juízo para quê? Para estabelecer um reino de justiça. Olha o padrão de Jeremias 9, 24 aí. É sempre assim. É sempre assim. Pastor do céu, essa foi fortíssima. Mas quando você conhece a Deus, você começa a ver os padrões dele, como é que ele age em toda a história, né? E lembra, depois que você se batizou, normalmente, o que você faz? Você começa agora a entrar em comunhão com seus irmãos. E o que é comunhão? Comunhão é participar do pão, e o pão é o quê? O pão é Cristo. Ele fala, eu sou, lá em João 6, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o maná verdadeiro. Né? E depois lá, quando ele institui a nova aliança, quando ele fala, né, da ceia, ele diz assim, pegue o pão, esse é o meu corpo, dado em favor de vós. Né? Então ele está falando, o pão, e aí todos nós participamos do mesmo pão, que é Cristo. E aí depois o que a gente faz? A gente participa do vinho, né? Ou do sangue, que é o suco de uva. Né? Sim. E a uva, o que representa ali? Todos nós tomamos da uva, que representa o sangue de Cristo. Ou seja, nós bebemos do mesmo corpo e do mesmo sangue, simbolicamente falando, né? Que é Cristo. Ambos vamos para Cristo. Que lá em Coríntios, Paulo fala assim, todos comeram do mesmo maná e todos beberam da mesma água da rocha. E a rocha é Cristo. Ou seja, o que aconteceu com Israel é exatamente o que acontece comigo. Exatamente o que aconteceu com você, com aquele que aceita Cristo. O mesmo padrão. Só que nós temos uma vantagem. Eles tomaram água. Nós bebemos vinho. A água transformada em vinho. Ou seja, algo melhor. Lembra qual é o primeiro milagre de Jesus no casamento? Transformou água em vinho. Que traz o quê? Vinho representa o quê na Bíblia? Alegria. Fala de alegria. Fala de algo superior. Aleluia! É a mesma coisa. Só que o símbolo vem do mesmo lugar. Vem de Cristo. O povo no deserto, porque é uma aliança ainda imperfeita, a antiga aliança ela é imperfeita, por isso que Hebreus fala que tinha que vir uma nova aliança, né? Eles tinham que beber a água. Mas nós agora bebemos o sangue de Cristo, que nos lavou, que nos redimiu. Né? Então é superior. Por isso que a aliança também é superior. Por isso que sempre tem textos na Bíblia que, como Josué, água e pão deu para o seu povo antes de herdar a terra Canaã.
Então a Exatamente. água era porque ainda não tinha perfeita aliança. Exatamente. É um simbolismo, é tudo simbólico, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios 10. E aí o que acontece? O povo vai lá e recebe a lei. Não recebe a lei? O que acontece Sim, conosco? Olha lá, Jeremias 31, 33, 34, né? Fala o quê? Fala, eis aí vem dias que farei uma nova aliança, né? Não como eu fiz lá no passado com o povo, etc. E aí ele fala os trâmites, no versículo 33, do que é a nova aliança. Ele diz assim, eu vou pegar as minhas leis e vou escrevê-las na sua mente. Depois eu vou pegar essas mesmas leis e vou colocar no coração. do Perceba, coração. ele não está pegando a lei e jogando fora. Ele está pegando a lei Opa. e internalizando em mim. Por quê? Porque houve uma transformação. Eu costumo perguntar para as pessoas, você sabe o que mudou quando você se tornou nova criatura? Porque o texto lá de 2 Coríntios 5, 10, se não me engano, fala assim, em Cristo nós somos nova criação, nova criatura. Paulo, inclusive, fala assim, não importa se você é circuncidado ou se você não é circuncidado, o que importa é ser nova criatura. E aí eu pergunto Nova para as pessoas, criatura. o que é ser nova criatura? O que mudou quando Jesus entrou na sua vida? A maioria dos crentes não sabe responder. A maioria das pessoas não sabe responder. Sabe por quê? Porque o Por quê? detalhe do novo nascimento não está no Novo Testamento, está no Antigo. Ah, não, para de graça, pastor. Que isso, pastor? Que Está no isso? Quase caí Antigo. da cadeira agora aqui. Não, quase caí da cadeira. Vamos lá, ó. Ezequiel 36, 26, 27. O que diz o texto? Vixe, pastor, Vou agora... tirar de vocês o coração de pedra, vou dar um E vos coração dar um coração novo de para carne. vocês, né? Então vou ganhar um novo coração. Ele fala assim: vou te dar um espírito novo. Aí eu vou pegar esse coração de pedra e vou transformar num coração de carne. E aí eu vou É dar. o novo nascimento. E aí o versículo 27 fala assim: e eu vou colocar o meu espírito em vocês para que vocês obedeçam fielmente às minhas leis. Gente, isso é o novo nascimento. Olha o que mudou. Perceba bem, nós somos tabernáculo hoje, lembra? Paulo fala isso Sim. várias vezes, somos tabernáculo do Espírito Primeira Santo, coisa é templo do isso. Espírito Santo. Muito bem. O templo, Sim. o que ele é constituído? De pátio, onde acontece o sacrifício, né? O Santíssimo. O O santo santo lugar. e o santíssimo. O santo, Três santo e níveis. santíssimo. Muito bem. Sim. Nós somos corpo, alma Alma. e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Exatamente. Muito bem. Quando você recebe um coração e uma mente nova, lembra? Na mente vou colocar as minhas leis e no coração vou escrevê-las. Quando você recebe um coração novo, está falando do quê? Da tua alma. Mente e coração, razão e emoção. Fala da sua alma. Recebeu uma alma nova. Aí ele fala assim, e eu vou te dar um espírito novo. Espírito novo. Então, alma nova, espírito novo. Aí ele fala, e eu vou colocar o meu espírito junto do teu espírito, lá no teu Santíssimo. Então, o Espírito 1 Santo... Coríntios 6:17. Exatamente. Quando o Espírito de Deus se une ao nosso, se torna um só. E fica onde? No meu Santíssimo, lá onde fica o Espírito. Aí você olha tudo isso e diz, mas tem uma coisa que não mudou. O que faltou mudar? O corpo. O corpo. O corpo ainda é velho. E o corpo, olha que coisa curiosa. Essa mudança é interna, não é externa. Para de graça. Por isso que quando você olha para o seu irmão, você não vê isso, mas dentro dele mudou. A mudança externa não aconteceu. Por isso que quando você entra na água de batismal, né, e você volta, parece que não mudou, meu corpo é o mesmo. Não, por fora é a mesma coisa, mas por dentro, quando você aceitou a Cristo, por dentro mudou você, mudou a tua alma, mudou o teu espírito, e agora tem o Espírito Santo habitando em você. Por quê? Porque o Santo e o Santíssimo, quem olhava de fora, não via, está escondido pelo véu. Verdade. Você de fora só vê o pátio do tabernáculo. Você não consegue ver o Santo Santíssimo. Por isso que quando eu olho para você, eu vejo o pátio do teu tabernáculo, que é o teu corpo. Mas eu não vejo a tua alma e teu espírito. Porque está um véu cobrindo. Né? Então tem todo esse simbolismo relacionado. E aí você tem o quê? Como o corpo é o antigo, o corpo permanece o antigo, não mudou. O corpo tem desejos antigos ainda. O corpo gosta do quê? O corpo gosta de farra, gosta de entretenimento, gosta de festa, gosta de comida, gosta de prazer.
E o corpo peraí, gosta de pastor. preguiça. Então, o senhor quer dizer que ainda que temos Cristo, já temos o Cordeiro Pascual, mas ainda há pessoas com desejos mundanos, nós todos aqui. Claro, E isso é uma luta, onde eu quero deixar. Sim. Porque é uma luta no meio deles, que eles querem ser perfeitos para servir a Deus. Por isso que Gálatas 5 fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por quê? Porque agora eu sou um ser com duas naturezas. Eu tenho dentro de mim a natureza divina, nova, mas a externa, a antiga, ainda está aqui. Por isso que Paulo fala assim, lá em Romanos 12, né? O que ele fala? Que eu tenho que ter uma nova mente, né? Eu tenho que pegar e usar a minha mente de Cristo, certo? Transformar. E eu tenho que fazer o quê? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não é isso que ele diz? Sim. Por que ele fala que... Sim. Olha só, olha o que ele está falando. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Mas espera aí, Paulo. Jesus não fez o sacrifício? Não precisa de novo sacrifício. Por que eu tenho que apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo? Fala aí. Paulo não está falando na questão da salvação. Não está falando da questão de filho. Ele está dizendo do novo nascimento. Ele está dizendo o seguinte: agora que você nasceu de novo, e o teu corpo ainda é o antigo, agora começou aquela batalha entre carne e espírito. Mas tem um segredo para vencer essa batalha. Como é que você vence essa batalha? Você vai pegar as vontades do teu corpo e você vai pegar todos esses desejos que o corpo tem de pecar, de fazer essas bagunças todas de prazer, de tudo. Você vai pegar esses desejos todos e vai jogar o quê? No altar, no sacrifício. Por quê? Porque pátio, lembra? Corpo é o pátio. Pátio é local onde acontecia o sacrifício. Onde você pegava o animal, ele era imolado e queimado no sacrifício. Ele está dizendo o quê? Agora o teu corpo é o sacrifício. O teu corpo é o pátio. Então você vai pegar os desejos da carne e você vai pegar e vai matar esses desejos da carne. Vai pegar e jogar no sacrifício. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de um sacrifício vivo para se tornar filho de Deus. Isso já aconteceu por meio de Cristo. Ele está falando de vida cristã. Como é que eu venço na vida cristã? Eu matando a carne. E como é que eu mato a carne? Ele dá a resposta em Romanos 8,13. Ele fala assim, se pela carne, se você semear na carne, da carne colhe corrupção. Ele fala isso em Romanos 8,13. Isso. Agora, se pelo Espírito você matar as obras da carne, né, você vai ter vida eterna. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quem é o sujeito que mata as obras da carne? Sou eu. Né? Ele fala assim, se pelo Espírito você matar as obras da carne, você vai ter vida eterna. Mas tem um detalhe. Você não faz mais isso sozinho, lembra? Porque agora você é um ser que tem o Espírito Santo dentro de você. Então, como é que você mata, né, as obras da carne? Como é que você mortifica esses desejos que ficam, às vezes, fomentando na tua mente? Né? E que o teu corpo quer buscar isso e pecar e quer ainda, sabe? Parece que quer viver aquela vida antiga. Como é que eu mortifico isso? Pelo Espírito. Porque se eu for fazer sozinho, eu não consigo. Mas com a força do Espírito que está em mim, eu consigo. Por isso que Deus falou em Ezequiel 36, 27, Deus fala assim, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. E eu vou fazer. Olha, quem vai fazer? Eu vou fazer com que vocês sigam fielmente as minhas leis. Como é que Deus faz isso em mim? Por meio da força do Espírito Santo em mim. Eu só preciso fazer o quê? Usá-la. O problema é que tem muito crente que quer fazer tudo sozinho. Não quer ter comunhão com o Espírito Santo. E aí, sem comunhão com o Espírito Santo, você não vence a carne, filho. Você precisa ter comunhão com o Espírito. E dizer, Espírito, eu sozinho não vou conseguir. Mas contigo, pelo poder do Espírito, eu consigo. Trabalha aí comigo, Espírito. Me ensina como é que se faz isso. Aleluia! Glória a Deus, pastor. Ô, pastor, então há uma realidade espiritual da Páscoa nos nossos dias. Muito forte, né? E as pessoas hoje, pelo que nós vemos, eles aceitam o sacrifício, mas como o senhor disse lá atrás no livro de Êxodo, que eles tinham que comer por completo o cordeiro, não é verdade? Sim. Então hoje não adianta só sacrificar e não comê-lo por completo. Seria isso uma figura para nós hoje, né? Claro. Então nós temos que comer por completo, seria a santidade, né? Andar no Espírito, cumprir a vontade do Pai. Exatamente. Aleluia! Porque o povo tinha que trazer ervas amargas, eles tinham que estar ali, é a Páscoa, né? E esses dias, e essas ervas amargas, nosso dia hoje, pastor, porque o pessoal come o cordeiro, mas esquece, né? Às vezes muitos comem, mas ainda não vivem uma vida
buscando o Espírito Santo para ser libertos, lutam ainda com essa decisão. Estão presos no Egito ainda ou ainda não aceitaram o Cordeiro Pascual? Todos que nasceram de novo, simbolicamente, são peregrinos. Pedro já fala isso, né? Nós somos peregrinos nessa terra. Vamos voltar para Israel nesse exemplo, né? Lembra? Aquilo que Paulo está falando, tudo que aconteceu com eles é exemplo para nós. Hebreus 3 e 4 também vai falar a mesma coisa, vai usar Israel como exemplo, vai comparar Israel e a igreja, Israel e a igreja. Ele compara isso em Hebreus 3 e 4. Né? Sim. Muito bem. Aí o que acontece? Israel foi lá, recebeu a lei, nós também recebemos a lei. Não a lei mosaica, a lei de Cristo, que está na minha mente e no meu coração, certo? É a Torá de Cristo. Lá em Isaías 42, fala que, quando ele vai falar do meu servo, né? O meu servo, e aí ele vai dar uma série de coisas. Ele vai dizer, ó, ele não vai quebrar, ele não vai pegar a cana quebrada, ele não vai tirar a questão daquela que fumega. Muito pelo contrário, né? Ele vai ser luz para as nações. E se você pegar no hebraico lá de Isaías 42, ele vai dizer assim, e o mundo inteiro, os países do mar. O que são os países do mar na Bíblia? Brasil, América do Norte, Europa, os países distantes de Israel. Diz assim, sim. E os países distantes vão aguardar ansiosamente, em algumas traduções, sim, a sua doutrina, o seu ensino, mas se você pegar no hebraico, diz assim, aguardarão ansiosamente a sua Torá, a Torá do servo. Quem é o servo sofredor lá de Isaías 53? Quem é o servo de Isaías 41? Né? É Jesus. Jesus é o servo sofredor. Jesus é esse. E a Torá é ele que dá. Então é a Torá dele. Por isso que é a lei de Cristo. Não é mais a lei de Moisés. Agora é a lei de Cristo. Deus. Por isso que Paulo fala da lei de Cristo em 1 Coríntios 9, fala em Gálatas 6:2, ou também chamado de lei da fé, lei do Espírito, lei da liberdade. Né? Mas é uma lei. Tem uma lei dentro de mim, na minha mente e coração, que o Espírito Santo escreveu. Lá em 2 Coríntios 3 fala sobre isso. Ele escreve em nós. Por quê? Amém. Porque ele é o dedo de Deus. Assim como ele escreveu nas tábuas da lei, né, que foi escrita com o dedo de Deus, quem é o dedo de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Ele também escreve o quê? No meu coração. Por quê? É o mesmo dedo de Deus, só que agora num coração de carne. Por que carne? Olha só, gente, Deus é tão fantástico. Eu vou responder a tua pergunta, mas que veio aqui, eu tenho que falar. Eu tenho umas 500 perguntas, mas... Porque eu não sei o tempo, né? Não sei também faz assim, ó. Gente, quando você estuda no hebraico algumas palavras, elas são muito fantásticas. Quando você pega esse texto de Ezequiel 36, 26, 27, quando ele fala assim, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Por que Deus usa isso? Bem, em primeiro lugar, pelo seguinte, coração de pedra evoca a lei em tábuas de pedra que o povo não conseguia cumprir. Esse povo não conseguia cumprir. Então eu vou tirar um coração empedrado, que esse povo não consegue cumprir a minha lei em tábuas de pedra, e eu vou trocar por um coração de carne. Por que Deus troca por um coração? Por que ele fala coração de carne? Gente, Deus não é escultor. Você nunca vai ler um texto na Bíblia que Deus esculpe em pedra. Não, Deus não é escultor. Deus é oleiro. E oleiro trabalha com barro. E barro tem que ser molhado, né? Não dá para trabalhar com barro seco. O barro também tem que ter água. Ele tem que estar molhado para poder ser moldável. Então Deus não esculpe, né? Ele trabalha com barro. Bem, o que nós somos? Nós somos, gente, entenda bem, nós somos pó da terra, não somos? Só que é um pó da terra molhado. Sim. Porque 60 a 70% do nosso corpo é água. Então, simbolicamente, eu e você somos pó da terra, barro molhado. E essa água é a água da palavra. Meu Deus! Essa água é a água da palavra. Por isso que Adão, quando foi criado, Adão foi feito do barro e um barro molhado, que não dá para fazer com barro seco, né? E esse barro, com certeza, foi molhado. E a água simboliza na Bíblia o quê? Simboliza a palavra de Deus. Simboliza essa questão. Ou seja, Deus transforma o meu coração num coração de pedra para um coração de carne. Por quê? Porque Ele quer ser oleiro agora. Ele quer pegar o meu coração e começar a me moldar de forma tal com um modelo. Quem é o modelo? O modelo é Cristo. O modelo é Cristo. As pessoas não entendem. Nós não fomos salvos para ser livres do inferno, gente. Esse não é o principal objetivo de Deus.
Faz parte, mas não é o principal. Você não foi salvo para ser livre do inferno. Você foi salvo para se tornar a imagem de Cristo. Por isso que Paulo fala, eu tenho de novo por vocês, ó Gálatas, dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Formado em vós. Esse é o objetivo. Então o que ele vai fazer? Ele vai te dar um coração novo que ele, como oleiro, Deus como oleiro, vai pegar e vai te moldar. Por quê? Pela palavra. Por isso que Hebreus diz, cuidado com o pecado, porque o pecado endurece o coração. E coração endurecido não dá para moldar, lembra? Ele fala, cuidado com o engano do pecado. Hebreus 3,13, se não me engano. Ele fala, cuidado com o engano do pecado. Por quê? Porque o pecado endurece o coração. E coração endurecido é como... O que endurece o coração? Tira a água. O que é água? Água é a palavra. E a fé vem como? A fé vem por ouvir a não obedece mais. Palavra. Se você não ouve palavra e você começa a pecar, sabe o que acontece com você? Você vai perdendo palavra dentro de você. E você vai perdendo a fé dentro de você. E aí o autor de Hebreus fala assim, cuidado para não fazer que nem o povo lá no deserto, por causa da desobediência. O que é desobediência? Pecado. Por causa da desobediência, eles não puderam entrar na terra. Por causa do quê? Da incredulidade. Ele faz um vínculo, Hebreus 3, faz um vínculo que quem desobedece fica incrédulo. E aí não usufrui da terra prometida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem salvação. Ele diz, cuidado, não perca a sua fé. Cuidado com o engano do pecado para não te tornar endurecido e tomar a tua fé. Então tem uma série de fatores que você aprende. Por isso que a gente olha o povo no deserto e o que acontece? Eles vão ficar 40 anos andando no deserto. E eles penam no deserto 40. Também. Mesmo tendo a nuvem, mesmo tendo a coluna de fogo e os milagres acontecendo, tem situações ali que são duras para eles. Da mesma forma como é para nós. Porque eles eram peregrinos do deserto. Nós, hoje, tem pastor que fala assim, vamos conquistar a terra prometida, vamos hoje conquistar. Gente, segundo essa analogia de Paulo e segundo a analogia de Pedro, nós não estamos conquistando terra prometida nenhuma. Nós estamos, na verdade, peregrinando no deserto. Só acabou com muita mensagem agora. Só vamos entrar na terra prometida quando o nosso Josué, porque lembra, Josué e Yehoshua, quando o nosso Yeshua voltar e nos introduzir na terra prometida. E aí conquistaremos a terra, herdaremos a terra, que é um reino milenar. Antes disso, não. Enquanto isso, nós estamos fazendo o quê? Peregrinando nessa terra. Como peregrinos, por isso que sofremos, por isso que passamos uma série de problemas, e por isso que o autor de Hebreus usa no capítulo 3 e 4 o exemplo do Israel lá no deserto. E fala, e alerta, cuidado, não seja como eles que no deserto ficaram. Mas cuida, esforça-te para entrar no descanso. O que é o descanso? É a terra prometida, é o reino milenar, é o sábado, é o último dia, é o último milênio. Tá tudo na Bíblia, gente. A gente aqui não lê. Tá tudo lá. Meu Deus do céu, essa foi forte agora, pastor. Mas calma, não acabei ainda aquela questão do coração. Olha lá, lembra? Meu Deus! Tem mais coisa aí. Ele tira o coração de pedra, lembra disso? Ele colocou um coração de carne. Bem, carne fala dessa questão, né? Do solo, fala do barro, etc. Até porque a semente da palavra é plantada na terra. Tem que ter uma terra boa para ela frutificar. Então o teu coração é transformado, que você não consegue botar a semente da palavra na pedra. Não sobrevive. Tenta plantar alguma coisa na pedra, não vai funcionar. Você tem que plantar o quê? A semente no barro. Né? Então Deus está pegando a palavra dele, por isso que ele transforma o coração em carne, porque é o símbolo do barro com água, para que essa semente da palavra frutifique, já que na pedra não frutifica. E ele usa a palavra carne ali. Deus é demais. Deus é muito legal. Amém. No hebraico, as palavras às vezes são polissêmicas, ou seja, uma mesma palavra tem vários significados. Né? Quando a Bíblia foi escrita, o hebraico só tem consoantes. As vogais vieram com os maçoretas quase 1000 anos depois de Cristo. Sim. Né? Mas quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita somente com as consoantes do hebraico. Não tinha os símbolos das vogais. E aí tem olha uma coisa curiosa. A palavra carne, lembra? Coração de carne. Eu vou te dar um coração de carne. Carne, amém, no hebraico é basar. Bessar, né? Está relacionada a 3 letrinhas ali. Beit, Shin e Rosh. São 3 letrinhas. Quando você pega essas 3 letrinhas e você lê, por exemplo, Isaías 61, né? Que fala assim,
Eis que o Senhor me ungiu para trazer o quê? Boas novas. Alegria, né? Não, boas Boas novas. novas para o seu. Boas novas. Boas novas. Sabe como é que é boas novas em hebraico? Beit, Não. Shin, Rosh. As mesmas letras de carne. Meu Sabe o que Deus. isso quer dizer? Simbolicamente, Deus está fazendo uma brincadeira. Deus faz brincadeira com as letras. Ele está colocando as letras assim: olha, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e no lugar eu vou colocar um coração de boas novas. O que são boas novas? Evangelion. Evangelho. Eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de evangelho em vocês. Por quê? As boas novas é um novo nascimento. Mas é por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que a tua boca tem que falar? Do evangelho, das boas novas, de que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu para nos salvar, para nos tirar do Egito do mundo, nos tirar do pecado, da opressão do pecado e nos dar uma nova vida. Então, é isso que a gente tem que falar. Por quê? Porque o coração de pedra já foi embora. Agora nós temos um coração de evangelho dentro de nós. E esse evangelho tem que saltar para fora. Por quê? Porque a boca tem que falar do que o coração está cheio. E o teu coração tem que estar cheio de graça, cheio de evangelho, Amém. cheio das boas novas do Senhor, cheio dessa questão da nova aliança. Então, quanto mais você conhecer, mais você fala. Não tem como não amar um Deus assim, cara. Ele é incrível. Deus é incrível. Já tem um plano maravilhoso. E o plano já foi concretizado. Agora, é só esperar os acontecimentos finais para a gente realmente usufruir de tudo isso que vem. Porque as promessas, ele não é homem para que minta. Então as promessas vão se cumprir. As promessas já estão lá, estão prontas. O que nós temos que fazer? Amém. Simplesmente obedecer. Matar o velho homem, né? Por meio do Espírito, simplesmente você sacrifica os desejos da carne, mata eles, mortifica eles e anda pelo Espírito. Esse é o processo. Pastor, meu pastor, deixa eu falar algo para o senhor aqui. Então, hoje, com os nossos dias, o mais rápido possível, nós temos que trazer essa realidade para os nossos dias hoje. Porque assim como Israel peregrinou por 40 anos, que é um tempo de deserto, né? E nós estamos peregrinando nessa terra. Esses 40 anos também são simbólicos, viu, gente? Esses 40 anos não é por acaso. Assim como Israel andou 40 anos no deserto para entrar na Terra Prometida, a igreja, que também é Israel agora, que também é peregrino agora, está esperando 40 jubileus para entrar na Terra Prometida. O que é 40 jubileus? 40 jubileus são 2.000 anos. O que são 2.000 anos? 2 dias. O 5º e o 6º dia. Sacou? É legal ou não? Meu Deus! Tudo na Bíblia, fortíssimo isso aí. Tudo na Bíblia está encaixado, interligado. É uma engrenagem maravilhosa. Então, esse simbolismo é muito grande. Mas continua. Só queria aproveitar esse gancho. Pastor, aqui agora, assim, eu me chamou muita atenção para uma realidade espiritual, sabe, pastor? Porque a maneira que as pessoas comemoram a Páscoa hoje, eu vou dizer que nós cristãos, nós aceitamos o Cristo como Salvador, mas nós não queremos trazer Ele, aceitá-lo pelo modelo de santificação. E nós achamos que nessa última etapa da igreja agora, tudo pode, tudo se faz, e não demos o valor, né, que para mim um dos maiores pecados de ceiar do cordeiro, que é o corpo agora, né? João 6 vai dizer que agora a simbologia mudou, né? E do cordeiro mudou para o pão, né? Sim. Com o mesmo obstáculo. Primeiro o cordeiro nos libertou do Egito, e agora o pão para nos satisfazer. Eu vejo muitas pessoas hoje, pastor, deixando essa realidade espiritual e vivendo como se fosse um dia a dia, não faz uma questão de comer as ervas amargas, né, do passado, comer do pão vivo que desce do céu. As pessoas não têm mais essa realidade, pastor. As pessoas que nos assistem aí, pastor, o que o senhor daria essa realidade para nós hoje aí? O senhor já deu vários ensinamentos, né? Eu diria o seguinte, bem, a Bíblia fala por si, na verdade, eu só vou evocar o que a Bíblia já diz. Né? Eu gosto de falar os textos, porque a Bíblia fala sozinha. A palavra tem poder por si só. Né? Nós somos só instrumentos. Então a gente só fala o que a palavra diz. Eu creio. Então, quando você fala dessa questão, em primeiro lugar, que as pessoas esquecem o que eu já citei em Hebreus 3,13. Cuidado, gente, com o engano do pecado, porque o engano do pecado endurece o coração. Essa é bem forte. O barro seco pode ser molhado novamente? Pode. O barro seco pode ser molhado novamente. Glória a Deus por isso. Por isso que a palavra, você tem que se encher da palavra todos os dias, para não correr o risco
de faltar água, de faltar fé, de faltar palavra dentro de você. Né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Através da mensagem, da pregação de Cristo e da palavra de Deus. Então você tem que alimentar a sua fé, então tem que ter muita palavra. Né? Isso tem que entrar em você. Para manter o quê? Manter o teu coração irrigado, tua mente irrigada, para que Deus possa te moldar, para que haja, né? Você seja moldável. Porque se você começar a entrar no engano do pecado, você corre o risco de perder essa palavra e começar a endurecer. Só que tem um risco pior. Hebreus 10, 26 a 31 vai falar sobre isso. Ele fala assim, ó, se vocês viverem no pecado, né? Então, se você viver no pecado, lá na frente ele vai dizer o seguinte, se você viver no pecado, você pisou no sangue de Cristo, o qual você foi santificado, ultrajou o Espírito da graça e resta para você só certa expectação de juízo e terror, né? E fogo consumidor. Basicamente é isso que ele faz. Depois você lê o texto todo. Ou seja, existe uma diferença entre você pecar e viver no pecado. Viver no pecado é o cara que vive como os ímpios. Porque João diz, quem nasceu de novo não vive no pecado. Então, se eu nasci de novo e eu começo a viver no pecado, eu ultrapassei o engano do pecado, porque o meu coração não vai endurecer. Ele vai virar o quê? O que acontece com o barro quando ele fica exposto demais ao calor? Racha. Tijolo, telha, não é? O que acontece? Você consegue pegar o barro seco, você pode molhar, ele volta a ficar, né? Um barro molhado, moldável. Agora, pega um tijolo e pega uma telha e molha e vê se você consegue moldar. Sabe o que é isso, gente? É aquele que Hebreus 6 fala, para estes é impossível renová-los novamente. Ou como Hebreus 10, 26, 31 fala, cuidado, esses que vivem no pecado pisaram no sangue de Cristo, com o qual tinha sido, ali está no passado, não é seria santificado, foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E não resta para ele mais do que expectação de juízo terrível. Olha, por isso tem que cuidar. Pecado é uma coisa perigosa, engana você. E se você cair nesse... Como é que cai nisso, Johnny? Não sei. Só Deus sabe. Ah, mas Johnny, não tem um texto que diz que todo aquele... Né, Jesus não falou que todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma lançarei fora? E você está me dizendo que existe o risco de eu cair fora? Aham. Por quê? Porque o texto... João 15. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Ou seja, você já viu uma videira cortando seus próprios ramos? Não. Jesus é a videira. Jesus assim, todos aqueles que forem enxertados em mim, eu não lanço fora. Agora, mas meu pai... Mas todo ramo que está em mim e não dá fruto, o pai corta. Pá! E não serve para quê? Vai secar e só serve para ir para o fogo. Misericórdia. As pessoas não entendem os detalhes, os meandros do texto. Os meandros do texto são fantásticos e mostram os perigos. Por isso que... Como é que se aperfeiçoa a santidade, gente? Como é que se aperfeiçoa a santidade? A santidade, a Bíblia já diz, 2 Coríntios 7:1. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Não é no amor, hein? É no temor. Porque amor e temor de Deus andam juntos. Andam juntos. Como é que eu sei que anda junto? 1 Pedro 2,17. Ele fala assim, ame aos irmãos, temei a Deus. Na mesma frase. Está ali, ó. Ame aos irmãos, temei a Deus. Gente, amar aos irmãos é amar a Deus. Não é isso que diz 1 João? Quem não ama o seu irmão aqui vê, como pode dizer que ama a Deus que não vê? Então o que ele está dizendo? Eu amo a Deus do meu irmão. Eu mostro que eu amo a Deus amando o meu irmão. O que 1 Pedro 2,17 fala assim? Ame os seus irmãos. É a mesma coisa que dizer ame a Deus. E na sequência diz ame a Deus e tema a Deus. Entenda isso. As pessoas não têm essa noção. Os meandros da palavra... E olha, eu não estou citando minhas teses. Eu estou citando o texto. A palavra fala sozinha. Eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso ajudar vocês a fazer a conexão. Que às vezes fica escondida, que às vezes não fica tão perceptível. Mas está tudo ali. Por isso que a gente tem que ler o quê? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não dá para você ler só... eu vou ler só os evangelhos, que eu amo os evangelhos.
vai ficar manco. Vai ficar manco. Vai perder um monte de sabedoria, né? Vai perder um monte de chaves, porque a palavra tem que estar inteira em mim. Por isso que Paulo fala em Colossenses: habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo. E Cristo aqui nos trouxe a nossa Torá. Lembra? A Torá. Se não me engano, é Isaías 41, 7. Deixa eu só ver o texto aqui, porque esse texto é maravilhoso também. Ô pastor, diga. Então isso simboliza 1 Coríntios, quando Paulo vai nos alertar, né? Há um sexo ilícito lá com o filho, com a madrasta, e Paulo vai nos alertar para tirar todo o fermento velho, né? Sim. E a massa nova ali no caso já era Israel, ali dentro do texto. E ele vai nos alertar que não viu coisa tão vista no meio dos ímpios, né? Mas viu no meio dos cristãos ali. Essa massa velha, esse fermento velho hoje, para nós termos uma Páscoa, uma realidade espiritual verdadeira, é impossível não tirar o fermento e comemorar uma Páscoa pura. Sim. Então, se nós não tirarmos esse pecado, nós não estamos ceando um Cristo puro. Exatamente. Deixa eu só corrigir, é Isaías 42, 4, tá? Que fala que as terras do mar aguardarão a sua Torá. A Torá de quem? Do servo. O servo que depois Isaías 53 chama do servo sofredor, né? Então é Isaías 42, 4. Leia lá, né? Essa questão da Torá, por isso que a gente chama de lei, por isso que Paulo chama de lei de Cristo. A Torá de Cristo. Não é mais a Torá de Moisés, né? Porque Cristo vem trazer o quê? Ele tem uma interpretação maior e melhor de toda a instrução divina, né? Então tem uma série de aspectos aí. Mas voltando à questão do fermento, lá em 1 Coríntios 5, ele deixa muito claro essa questão, né? E ele usa o simbolismo. Às vezes as pessoas se prendem à liturgia, mas não ao ensino que a liturgia coloca. Por exemplo, esses dias me perguntaram, eu não tive tempo ainda de fazer, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, se o pão da ceia tinha que ser com ou sem fermento. Porque Cristo, quando celebrou a Páscoa, ele não celebrou a Páscoa judaica. Já nisso aí já tem uma discussão, porque a gente não... Existem uma série de fatores aí, eu não vou entrar no mérito agora. Mas, assumindo, e eu acredito que tenha sido a Páscoa judaica, a Páscoa judaica não é celebrada com pão com fermento. Tem que ser pão sem fermento. Até porque Jesus diz, esse é o meu corpo. Então, o corpo de Cristo não pode ter fermento, porque fermento na Bíblia simboliza pecado. Em 1 Coríntios... Mateus 22 vai dizer que Jesus mandou os discípulos ir preparar a Páscoa, né? Sim, ele está falando, olha, se esse é o meu corpo, esse meu corpo não pode ter fermento. Então, ele está falando de um pão sem fermento, sem pecado, porque ele está relacionado a isso, que é dado por vós. Apesar que, lembra que ele leva os nossos pecados na cruz, né? Ele em si não tem pecado, mas ele carrega os nossos pecados. Por isso que eu digo o seguinte, você não se preocupe tanto com a liturgia, mas com o que está por detrás da letra, que é o Espírito Santo que nos revela o de trás da letra. Se o pão da tua ceia vai ser sem fermento ou com fermento, você não tem texto bíblico suficiente para te dar o embasamento que você quer. Se você quer ser muito, digamos assim, próximo à cultura judaica, você vai fazer sem fermento. Mas o problema de Paulo não é se o pão, lá dos Coríntios, 1 Coríntios 11, o problema dele não está se o pão está com fermento ou sem fermento. O problema de Paulo é o seguinte, o que o Espírito está falando sobre esse ensino? Porque lembra, toda festa é um simbolismo, uma tipologia, uma sombra. Sim. Qual é a realidade por trás da sombra? Porque sombra não mostra a realidade. Sombra projeta algo real. Então eu preciso olhar para a realidade, não para a sombra. Ah, mas o que é a realidade? A realidade está dizendo o seguinte, a realidade é Cristo. A realidade é o seguinte, você, assim como Cristo era um pão sem fermento, você tira o seu fermento de si próprio. Você também tem que ser pão sem fermento. Ou seja, você também tem que olhar tudo que tem de pecado em você, porque não é isso que eles faziam na Páscoa. Eles olhavam onde é que tem fermento. Ah, vamos pegar o fermento e vai separar. E o que eles faziam com esse fermento? Alguns jogavam fora, alguns queimavam, mas tinha que tirar o fermento da casa. Esse é o objetivo na festa judaica. O que significa? Bem, a casa agora de quem é? A casa do Espírito Santo. E onde é que ele habita? Em mim. Onde é que está o fermento? Opa, tem fermento em mim? Eu vou me examinar. Peraí, deixa eu ver se tem fermento em mim. Tem pecado em mim? Deixa eu limpar esse pecado. Peraí, tem mais aqui, ó. Vamos jogar fora. Vamos sacrificar, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Vou jogar isso como sacrifício vivo. Deixa eu pegar esse. Então você vai se eliminando
e vendo que você está errado, andando errado, e você vai eliminando esse fermento para se tornar mais parecido com Cristo, que é o pão sem fermento, que é o simbolismo. Amém. Então, o que acontece? Por isso que Paulo, lá em Romanos, fala assim, olha, não briguem por isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Se o pão da ceia vai ser com fermento ou sem fermento, não olha para isso. Olha para a realidade, não para a sombra. Tudo bem, você quer seguir a liturgia certa, mas não adianta ter liturgia certa e uma vida errada. Não funciona. Não adianta você ter, olha, a melhor liturgia perfeita. Eu cumpri tudo perfeito, até cronometrei. Não adianta se aqui dentro não está evocando a realidade de fora. Não tem jeito. E a realidade não é a sombra. A realidade é Cristo. Então tudo isso aponta para Ele. Por isso, o pão sem fermento sou eu. Eu que tenho que tirar o fermento de mim. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5, quando ele fala cuidado com o fermento. Quando ele fala cuidado com o pecado. É a mesma coisa. Então, se você vai fazer a tua ceia com pão fermentado ou pão sem fermento, a liturgia é sua. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios 11, não está preocupado com isso. Paulo está preocupado com o fermento que está no coração deles. Lembra? O engano do pecado que endurece o coração. Meu Deus, meu pastor. Meu Deus. Eu sei que nós já avançou até na hora aqui. Eu estou perdido até na hora, pastor. Pastor, eu fiz até aqui um bloquinho aqui assim, ó. Eu até joguei fora aqui, pastor. O Espírito é que guia, né? A gente vai pelo que o Espírito manda. Pastor, eu penso assim e eu fico feliz nisso, tá, pastor? Pastor, eu sei que o senhor tem muito a nos acrescentar, mas eu sei que a hora já passou já um pouco aí. Eu tenho uma outra live para fazer daqui a pouco também. Eu quero lhe agradecer. Agradecer a Deus, porque foi um momento assim muito edificante para a nossa vida. Amém, pastor? Eu sou grato a Deus pela sua vida. Foi um aprendizado assim de muitas coisas boas e acrescentou muito, principalmente na minha vida. Eu tenho certeza na vida dos irmãos aí. Eu tenho a certeza que os irmãos ficaram com muita dúvida aí, né? A live vai estar, nós vamos deixar nas redes sociais aí. Assiste de novo, né? Mas foi assim algo que eu tenho a convicção, pastor, porque me chamou muita coisa. Esse coração de pedra aí foi algo, pastor, eu nunca tinha ouvido falar a glória de Deus dessa maneira. Dessa maneira hoje eu posso dizer que eu fui muito edificado. Amém. Eu quero louvar a Deus por isso, pastor. Amém? Amém. Amém. Pastor, glória ao Senhor. Deus te abençoe. Eu espero ter mais uma oportunidade daqui a tempo com o senhor aí. Amém. E se Deus quiser, quando essa pandemia passar, se o senhor não ligar, né, de estar aqui num simples ministério aqui, Imagina. nós queremos trazer o senhor aqui para nós passarmos aqui um momento juntos, viu, pastor? Lembra que bastam Deus 2 ou 3 reunidos, né? Só aqui já tem 2, já bastou. Amém! Mas pastor, Deus abençoe, meu querido. Tá? E Deus abençoe todos vocês, rica e grandemente, como tenho certeza que fará. Pastor, Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe grandemente. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.